constatação é que os professores raramente deixavam um legado, falavam do seu passado, da sua história, né? E a preocupação, então, é ele próprio deixar o seu legado. Esse site, além de conter matemática, tem várias histórias, vários causos interessantes, alguns, inclusive, envolvendo o IMPA, né? E hoje ele é um professor que já participou várias vezes do nosso PapMan, do Prof. Mate aqui. Alguns de vocês talvez já o tenham visto online, já tenham visto aqui mesmo, né? Então, sem mais delongas, vou deixar o dedo falar. Fala. Alô, 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 está tudo em ordem? Primeiro, eu queria falar que quando o Prof. Mate começou, e eu comecei com ele, tá? Logo no iniciozinho, quando começou aqui, eu era monitor do Elon Lages Lima e monitor do Wagner. Então, o Prof. Mate começou comigo lá. Tá? E essa casa aqui, acabei de fazer uma gravaçãozinha aqui para colocar na... Tá? E o que eu falo assim, estou na minha casa, eu me sinto muito bem no IMPA. Tá? Qualquer um que gosta de matemática gosta disso aqui, né? Eu sou professor, não sei se vocês sabem disso, mas eu sou professor mesmo. Se você me perguntar em qualquer lugar que você for dar uma olhada em quando me pedem meu currículo, ele começa assim: sou professor de matemática com mais de 50 mil horas de sala de aula. Eu sou professor mesmo, e não fica preocupado com esses 50 mil não, que se você fizer a conta você vai descobrir que você chega a isso. Tá? Chega. Outro dia eu estava conversando com uma professora da PUC, falava, se você é mais velha que eu, olha, para ser professora mais velha que eu, é que ela é velha mesmo, né? Aí ela virou para mim e falou assim, se você tem 50 mil, quantas horas eu tenho? Eu falei, minha filha, conta para ninguém não, você não deve chegar à metade. Você é uma professora universitária. Eu sou professor de ensino médio. Professor de ensino médio trabalha por hora. A gente ganha por hora. Se eu der 10 tempos de aula por semana, como boa parte do pessoal da universidade dá, eu não termino o primeiro ano porque eu terei morrido de fome. Tá certo? A gente dá muito tempo de aula. Que, diga de passagem, eu acho um grande erro na profissão. Não deveria ser assim, né? Deveria ser um padrão que... Mas como professor, as minhas preocupações são ligadas a como divulgar, e é isso que eu faço na internet, como divulgar matemática, como gerar paixão, como produzir pessoas que gostem de matemática. Tá? Como levar a galera a se engajar nessa brincadeira chamada matemática. Aí eu fiz uma vez uma pergunta a 3 pessoas. Wagner, Morgado e Elon Lages Lima. Eu perguntei para os 3, por que matemática? Por que eles decidiram se envolver com matemática e gastar tanto tempo da vida? Uma coisa é você se divertir ali, outra é você passar 40 horas por semana, 50, 60, envolvida com a coisa. Os 3 me deram, foi em momentos diferentes fazendo a pergunta, separadamente, os 3 me deram a mesma resposta. Porque é bonita. Tá? E essa é a resposta que eu daria também. Por que matemática? Porque ela é bonita. Tá? Aí eu resolvi, no meio da brincadeira, criar uma apresentação de por que as pessoas se envolvem com matemática. Tá? Até porque foi uma das coisas que me preocupou. Quando eu comecei a montar o site não. A minha preocupação com o site, eu tenho site e tenho canal. A minha preocupação com o site era o que o professor falou, o Roberto falou. Minha preocupação era registrar história. Nós temos muito pouca história do magistério registrada. Tá? Medicina, por exemplo, apareceu uma doença, apareceu alguma coisa, ele registra o tratamento que fez. Se alguém tiver um paciente com algo parecido, ele vai procurar e saber, alguém já fez isso. No magistério, você cria um projeto, desenvolve esse projeto, e se no ano seguinte, estou falando daqui a 10 anos, não outra pessoa, se no ano seguinte você quiser fazer o mesmo projeto na mesma escola, vai ter que começar do zero, porque não há registro do que foi feito. Aí minha preocupação é, vou escrever alguma coisa? A minha ideia era o seguinte, era fazer um canal, um site, que o nome seria Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Já tiveram o prazer de assistir esse filme? Se não assistiram, assistam, tá?
Eu vou dar um spoiler que não devia dar para quem assistiu. É um espetáculo de filme, é a história do século XX através das pessoas que morreram. Tá? E nós que aqui estamos por vós esperamos é uma frase que aparece na frente do cemitério e você só vê isso no final do filme. Tá? Aí minha ideia é o seguinte, vamos criar um site onde você se aposentou, legal, aí você adquire um túmulo no site. E coloca dentro do túmulo tudo que você fez na sua vida, lista de exercícios, projetos, para a galera que está aí poder aproveitar o que deu certo, o que deu errado, aproveita as listas de exercícios, os trabalhos que você fez. E eu não sei por que as pessoas acharam macabra essa ideia. Tá? Aí eu criei o site para fazer o meu túmulo. Aí fez meu túmulo e nós que aqui estão por vós esperamos. A ideia é colocar os projetos que eu participei, o que deu certo, o que deu errado, tá? O que eu faria novamente, o que eu não faria, tá? E foi. Mas daí, graças ao IMPA, alguém resolveu cortar minhas aulas do IMPA e publicar na internet. Aí o pessoal que administrava, que é o pessoal de Portugal, o meu site, um dia me ligou, ou você passa seu site para profissional, ou nós vamos tirar ele do ar, porque tem mais gente visualizando, você tem direito. Aí eu abri o site, normalmente tinha 25, 30 pessoas por dia, que eu já achava muito, 100 pessoas vendo meu site. Quando eu abro, tem 2.000, 3.000 pessoas por dia vendo meu site. Aí eu fui ver os meus vídeos, com corte das aulas que eu dava aqui no IMPA, começaram a explodir. Aí eu criei o canal. E fiquei impressionado com uma coisa. Tem vídeos meus com 5 milhões de visualizações. E o que me impressiona? Bom, vamos ser sinceros, tá? Anitta é bem mais bonita do que eu. Tá certo? Não conta para ninguém não deixa eu saber disso, mas ela tem atrativos que eu não tenho. Então, o que faz as pessoas gostarem tanto de vídeo de matemática? Tá? Daqui a pouco até a conversa que eu conversei com um colega sobre isso, e eu pensei, mas eu não vou colocar isso dessa forma não, porque é pensar alto. Tá? A minha brincadeira é o seguinte, figura decorativa de números sobre fundo ornamental. Tá? Por que você escolheu matemática? Você já parou para pensar nisso? A maior parte das pessoas escolheu matemática porque, maior não, um número razoável de pessoas eu sei, porque foi o que sobrou. Tá? Agora, se foi o que sobrou, me desculpa. Nós que brincamos com matemática sabemos que você pode ter até entrado em matemática que sobrou, mas só se mantém nela por algum motivo. Porque aquilo não é brincadeira não, meu irmão. Tá? Não é, já que eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer matemática. Não é bem assim. Não é bem assim. Alguma coisa além disso tem que te pegar. E pega, tá? Na minha opinião, é a beleza, tá? Aí a primeira pergunta que eu faço é, o homem comum, um não iniciado, acha a matemática difícil? Deixa eu falar o que é um não iniciado, tá? As perguntas que eu vou fazer aqui, se você gosta de matemática, se você acha a matemática muito difícil, não vale. Você está dispondo teu sábado de noite para estar aqui no IMPA, no seu sábado de manhã, um sol maravilhoso, uma praia do outro lado, você vem para cá porque não gosta de matemática, não tinha nada para fazer. Tá, das duas, ou eu vinha para o IMPA, ou eu subia a escadaria da Penha de joelho, ou eu resolvi vir para o IMPA. Não é assim. Aí a pergunta, se eu fizer a pergunta para vocês, se vocês gostam de matemática, não vale. Para mim, a pessoa não iniciada, que não está dentro da pirâmide, ele acha a matemática difícil? Acha. Isso eu nem vou discutir, todo mundo. Cá para nós eu também acho. Eu acho matemática difícil. Só se matemática é fácil, é blá, blá, blá. Tá? Se você acha fácil, já fez o curso de análise aqui nas férias? Tá certo? Vem e faz. Tá? Eu ralei feito um cão para passar naquele troço. Tem quem passe. Tem quem passe e tem. Eu vi, cara. Gugu passou. Mas Gugu não conta, pô. Tá? Ralph passou fácil. Tá? Que diga-se passagem, Ralph e Gugu fizeram análise real juntos. Eu queria estar aqui para ver como é que foi esse curso. Né? Dois gigantes
Já trabalhei com o Ralph e já fui aluno do Gugu. Mas eu acho difícil. Presta atenção. Por que eu digo que a matemática é difícil? Porque a maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade com matemática. Se eu digo que matemática é fácil, eu estou falando que a maior parte das pessoas que eu conheço tem dificuldade com uma coisa fácil. Ou seja, a maior parte das pessoas que eu conheço são imbecis. Isso não é verdade. Ela é difícil e todo mundo aqui já encarou grandes pedreiros com matemática. Duvido que não. Outro dia eu ouvi um cara descarregando caminhão de cimento. Quando eu vi aquele cara colocando aquele saco de cimento na costa, tirando o cimento lá de cima, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, meu Deus, ainda bem que eu passei em cálculo. Né? Agora, tinha um conhecido meu que dizia que você só se transformava em universitário depois que você pegasse a primeira dependência em cálculo. Né? Quase todo mundo aqui dentro deve ter, se não pegou dependência, ficou quase. Tá? Porque é rolo, tá? Não é simples. Agora eu pergunto mais, o homem comum considera a matemática divertida? Não vou perguntar para vocês, porque senão vocês não tinham assistido a palestra do Embuzeiro. O que ele fez aqui foi brincar com vocês. Inclusive, ele falava, ó, o joguinho. Tá certo? O que a gente faz a maior parte do tempo com a matemática é jogo. Te digo uma coisa, o homem, aquele que não é iniciado, também acha a matemática extremamente divertida. A maior parte dos jogos que as pessoas participam estão ligados à matemática. Ou de forma direta ou de forma indireta. Esses que estão aí estão ligados de forma direta. Aquele ali de pininho é o senha. Aquilo é lógica matemática pura. Tá? É tabela verdade aquilo lá. Tá? É ábaco. Um moleque dessa idade brincando com ábaco. Cubo mágico, o inferno, cubo húngaro. Tá? É o único problema, o único quebra-cabeça que eu nunca consegui resolver. Tem a solução na internet. Aí não tem graça, né, meu velho? Tá? Como estudante de matemática que se pesa, você tem que descobrir a solução. E lá na internet ver, eu já fiquei, e vou falar assim, não, já gastei muito. Aquele cobrinha ali, pirâmide de Hanoi, você prova um monte de coisa, toneladas de brincadeira, bola de gude, futebol, envolve matemática. Hã? Sudoku? Aquilo é alguma coisa parecida com matemática? Aquilo, porra. Tá, então as pessoas acham matemática divertida? Acham, não tenha dúvida. O homem comum acha matemática bonita? Não. Eu vou ter um problema porque eu não vou conseguir. Já foi, tá? Não era para ter rolado isso não, tá? Deixa rolar. O que ia aparecer agora era um filminho. O que ia rolar agora era a imagem do gol. Não, deixa rolar. Quando saiu esse gol, que não tem um retardado que diga que saiu, até quem não gosta de futebol, do tipo eu. Tá? Eu não gosto de futebol. A aluna me perguntava, qual é o teu time, meu filho? Meu time é o melhor do mundo. É aquele que ganhar. Ganhou sou eu. Pô, professor, você vai vir a casaca? Sou. A casaca é minha, eu coloco do lado que eu quiser. Tá certo? Meu time, no pior das hipóteses, empata. Agora, mesmo um eu, não tinha como falar que esse gol não foi bonito. Esse gol foi belíssimo. Tá? No dia seguinte, minha caixa de e-mail estava lotada dessa imagem aí, do gol do Richarlison em cima da espiral do retângulo de ouro. Lotado. Matemático, pessoa, olha, um gol matemático, chega lá. O que, diga-se de passagem, esse gol não tem nada a ver com a espiral matemática. Então, tem absolutamente nada a ver. E o que é pior, a espiral está errada. Tá? Vocês vão ver que está errada, porque não dá o retângulo de ouro. Essa aí até estamos, vocês vão que desmontar errado. Fui na internet procurar. Mas o que me atraía a atenção é que as pessoas achavam o gol tão bonito, mas tão bonito, que era um gol matemático. A matemática
é considerada extremamente bonita até pelas pessoas que não entendem, que não fazem parte da pirâmide. Se não entende, é relativo. Cada um vai entender até um pedaço e até certo ponto. Por exemplo, eu não produzo o que eu chamo de matemática de fronteira. Esse não é meu interesse. Eu não gasto meu tempo trabalhando com matemática de fronteira, produzindo pesquisa, produzindo material novo. Então, você não produz matemática? Produzo, porque se eu não fizer o que eu faço, o pessoal que está produzindo matemática de fronteira não vai ter o que fazer. Porque eu coloco as pessoas aqui dentro, tá, para trabalhar com a pesquisa. Tá, a parte de educação a gente produz, mas é uma outra área, cada um num pedacinho diferente. Tá certo? Então, falar assim que alguém produz mais do que eu, não, cada um está trabalhando na sua área, tá? Se o Richardson jogasse sozinho, estava roubado, tem que ter cada um pedaço do jogo, tá certo? Com essa história de que matemática não é bonita, que era comum, por exemplo, todos nós, tá? Na sala de aula faz um problema e fala assim, olha que problema bonito, aí o aluno olha para a tua cara, como assim, que problema bonito? Olha essa demonstração, que coisa linda. Tá. Eu trabalhava numa escola que os alunos... Eu não saía de sala, quem saía eram os alunos. Tinha uma sala de matemática, eu ficava o dia inteiro na sala de matemática, os alunos batiam o sinal, os alunos saíam, entrava outra turma. Como a sala era uma sala de matemática, eu tinha material... Tá? E eu peguei um pedaço da sala e isolei. Isolei mesmo, cordão de isolamento. E naquele pedaço da sala eu comecei a apresentar trabalhos de artistas que usavam a matemática. Mas preste atenção, não eram artistas que usavam a matemática para fazer o trabalho deles. A matemática era a matéria-prima do seu trabalho. E todo mês eu trocava. Tá? Isso acabou gerando, acho que foram 9 peças ligadas à matemática. Tá? E acabou gerando uma exposição. Um ano depois, 2 anos, eu estava com esse material guardado em casa. E aí é a FGV. Eu dava um curso na FGV e eu apresentei a beleza da matemática. Ó, a matemática é a arte, que é o nome da exposição. E olha só, essa é a exposição, deixa eu andar um pouco rápido. Isso aí são as caixinhas de Escher. Escher é um matemático holandês que trabalha com muita questão de simetria e o próprio Escher diz que se sente melhor entre os matemáticos do que entre os artistas. Tá? As caixinhas de Escher é um trabalho de não sei quem, as caixinhas são do lado de cá, e esse de cá são os caleidociclos, também feitos em cima de material do Escher, que são estruturas montadas com tetraedros regulares, que eles giram, é bastante interessante. Isso aí, o homem vitruviano, tá? Tem uma relação, na verdade, com o número de ouro. Tá? É uma estrutura montada por Leonardo da Vinci. O homem vitruviano, na verdade, vem de Márcio Vitruvius Polio, que foi um urbanista romano que estudou o número de ouro, tá? E deu nome ao meu gato, Márcio Vitruvius Polio. Que foi uma catástrofe, né? Porque eu peguei um gatinho desse tamanho, levei para casa, nome do gato, está fazendo essa exposição, Márcio Vitruvius Polio. Aí fui dar uma palestra, viajei, fazer um curso. Uma semana depois voltei, a minha mulher estava morrendo de rir. Porque gato pequenininho você não consegue ver o sexo, né? Quando eu virei a gata de cabeça para baixo, era uma fêmea. Aí não podia mais ser Márcio Vitruvius Polio, virou Mona Lisa. Tá? Isso aí é Escher, são os planetóides de Escher. Isso aí são os 5 sólidos platônicos, tá? Inclusive com relação entre eles de terra, água, ar e fogo, que é o maior erro científico de todos os tempos, tá? Que se propõe a conhecimento, essa porcaria foi feita, acho que 2.500 anos atrás, e até hoje se usa que o mundo é feito 4 elementos, terra, água, ar e fogo. Ninguém lembra que existe a tabela periódica, tem alguns a mais. Tá? Isso não tem sentido, mas continua usando. Ficou meio místico, as pessoas dizem como místico, mas pelo menos fez uma boa abertura do fantástico.
Isso aí é a superfície de Möbius de Escher, tá? Isso aí foi três planos cortando, faz 8 pedaços, né? E eu coloquei, isso é Picasso, em cada um deles um tipo de trabalho de Picasso que usava matemática, tá? Aí, ó. Isso aí é o pontilhismo de Seurat, que tem todo um sistema de simetria. Eu explicava lá para os alunos, ficava lá durante um mês. Tá? E por que a matemática é bonita? A matemática é bonita porque ele é a linguagem através do qual Deus escreveu o universo. Você conhece essa frase? De Galileu? Não. E aí eu estou dizendo, preste atenção, você tem o direito de discordar de quase tudo que eu falo, tá? Quase tudo. Tem uma coisa que você tem direito de discordar, mas todas vocês têm que ter cuidado, porque, na verdade, não, porque a base da construção do conhecimento, eu vou até falar isso aqui, eu, particularmente, não acredito em verdades. Eu falava para os meus alunos uma coisa em sala de aula que todo ano eu falava essa brincadeira. Só existe uma verdade absoluta. Não há verdade absoluta alguma. Porque eu não acredito que o que nós fazemos no INPA, nos centros de pesquisa, não defendo isso, não acredito e defendo isso, eu consigo defender. Não é construção de verdade. Matemática não constrói verdades. Matemática constrói conhecimentos. E conhecimentos não são verdadeiros ou falsos. Conhecimentos são aceitos ou refutados. E é exatamente por poder ser aceitos ou refutados que a ciência anda. Porque se você conseguisse construir verdades que ficam estáticas para sempre, você não evoluía. O problema é que cada geração vai tentar destruir o que a geração anterior fez e construir um novo edifício em cima dos mesmos alicerces. Essa frase não é minha e quem fez essa frase completou, tá? Excetua-se a matemática que cada geração constrói um andar novo. Não é bem assim, tá? Eu não defendo. Na verdade, a matemática, todo conhecimento, a matemática é uma produção humana. É o ser humano que constrói esse troço. Aí deveria ser um filme. Deixa eu ver se eu consigo passar para vocês, tá? Precisa que o filme passe, né? Preste atenção. Esse filme é chamado A Beleza da Matemática, tem na internet. É muito bonito, é muito interessante. Ele começa com a sequência de Fibonacci, e aí vocês já vão ver que vai ter erro. Ele começa a montar a sequência de retângulos de Fibonacci para fazer a espiral de Arquimedes. Mas ele começa com olha lá. Se é um 1, já não é mais o retângulo de ouro, porque o retângulo de ouro não se reproduz com 1. O retângulo de ouro não tem 2 quadrados na montagem de mesmo tamanho. Então isso aí está errado. Tá? O que não invalida, mais uma vez, falarem que a matemática é bonita. Tá? Aí aparece o Nautilus. O Nautilus foi criado por Deus, segundo a espiral de Arquimedes. Que bobeira é essa? Ele não tem o padrão ele tem o padrão da espiral, mas quem fez fomos nós. Nós modelamos essa brincadeira percebendo que ele tinha uma estrutura semelhante a essa. Mas ele é um valor aproximado. Diga-se passagem que não tem como ser exatamente mesmo, porque você vai construir no real o troço desse. Na real, só nós usamos. Só o ser humano sabe o que é um número real. Tá? Mas valeu. Tá? Nesse vídeo, a ideia de que a natureza cria matemática. Eu tenho um livro de história da matemática, do Smith, acho que é o livro mais antigo que eu tenho. O primeiro capítulo é a matemática antes da humanidade. Na minha defesa, isso é uma estupidez. Não existe matemática antes da humanidade. A matemática é uma produção humana. Nós criamos matemática. Mas, pelo amor de Deus, se a gente quer matemática, como é que tem tanta matemática na natureza? Você faz parte dela, meu irmão. Nós fazemos parte da natureza. Tá?
Nós somos seres naturais, fazendo parte dessa estrutura física, dessa estrutura biológica. Nada mais esperado do que nós tentarmos modelar ou tentarmos entender aquilo que a gente faz parte. Já parou para imaginar que as portas são retangulares porque o nosso formato é retangular? Se a gente fosse cobra, possivelmente todas as portas seriam redondas. Possivelmente, se nós fôssemos cobras, a geometria seria outra. Tá? Nós teríamos outra estrutura geométrica, outra base axiomática para trabalhar de forma diferente. Nós fazemos a coisa de acordo com nossas percepções e nossos interesses, o que não invalida esse filme, tá? Porque ele mostra, mais uma vez, que as pessoas julgam a matemática bonita. E eu ouvi, por causa desse filme, essa música ser usada num balé. Tá? Acabou. A natureza é a natureza matemática? Depende do que você chama de né? Nós conseguimos modelar, criar modelos matemáticos que expliquem toneladas de coisas na natureza. Princípio Matemática de Filosofia da Natureza. Esse é o nome do livro de Newton. Então, ele modela a física com estruturas matemáticas. Se vocês tiverem o prazer de dar uma olhada, dá uma olhada só, porque é nojento de ler, tá? Eu tenho ele em casa. Isso foi... Quando o cara faz o livro, Einstein, me lembro de ter visto isso, quando foi ler o material que ele produziu pela primeira vez pela relatividade, ele falou, quem foi o maluco que escreveu isso? Porque era muito complicado. Sempre, normalmente, aparece alguém para decodificar aquilo. O de Newton a física toda demonstrada a partir de geometria, tá? É bastante interessante, mas existe matemática sem homem ou a matemática é uma produção humana? Defesa minha, você tem direito de discordar. A matemática é uma produção humana. Nós criamos matemática. Se o homem é quem cria o conhecimento, como pode o homem ir ante o universo e entender suas verdades, entre aspas? Porque nós somos seres naturais. Nós pertencemos a essa natureza. Nós vivemos essas leis físicas. Então conseguimos entender, ou buscamos o entendimento dela, tá? E para mim, essa que eu defendia com a molecada, ciência, a academia, não constrói verdade. Quem constrói, ela constrói conhecimentos. E conhecimentos não são verdadeiros ou falsos. Conhecimentos são aceitos ou refutados. Aqui eu vou voltar, mas antes eu vou pedir desculpa para vocês não falarem que eu vou falar o que eu falei agora. Olha só, porque eu estou pensando alto. Com essa brincadeira dessa quantidade de visualizações na internet, eu comecei a tentar descobrir por que as pessoas gostavam. O que faz uma pessoa assistir? 5 milhões de pessoas assistirem um vídeo e ficar clicando o coraçãozinho. Um vídeo de matemática. Segundo um amigo meu, todo mundo gosta de matemática. E é engraçado que esse amigo meu, ele é judeu, e nós discutimos muito religião. Tá? Que é um barato, eu tenho um tremendo respeito pelas crenças dele e ele pelas minhas, nós discutimos muito religião. E agora eu começo refletindo alto, que eu acho que tem sentido, quem quiser continuar pensando isso, desenvolvendo legal. Primeiro, eu considero que todo medo humano é medo da morte. Qualquer medo. Você tem medo de barata, insetos rastejantes, porque são esses insetos que vão comer, esses animais rastejantes que vão comer tua carne. O dia que você morrer, eles lembram a morte. Eu tenho medo de escuro. Você tem medo da ausência de informação. No escuro, você fica sujeito a acidentes, sujeito a sofrer qualquer coisa que pode te levar à morte. Tá? Eu tenho medo de passar fome. Que é coisa mais ligada à morte do que isso?
para mim, todo medo, se você for cutucar, no final você vai descobrir que tem a morte por trás. Tá? Esse fantástico medo que nós temos fez com que a gente criasse religiões. Não vou falar nem criasse Deus, porque eu não vou entrar na discussão sobre a existência de Deus. Mas nós criamos religiões e é interessante você observar o que aparece em praticamente todas as religiões. Aparece o eterno. Você vai morrer e tem uma vida após a morte. Você vai reencarnar, você morre e retorna. Essas estruturas, para mim, têm ligação direta com o medo humano. Você está tentando escapar do teu medo fundamental, que é o medo da morte. Me conta uma coisa. Para escapar do medo da morte, você precisa de alguma coisa que seja eterno, alguma coisa que seja infinito, alguma coisa que seja perfeito. Vocês conhecem alguma disciplina que receba esses qualificativos das pessoas normais? As pessoas gostam da matemática porque a matemática afasta elas do maior medo, a morte. Deixa eu falar uma coisa. Não diga que eu disse isso. Está gravado. Tá. Eu acho que vale a pena. Estou falando porque eu não conseguiria, eu tenho que pesquisar. Tem coisa que você fala, quem quiser refletir, reflete. Estou pensando alto. Mas para defender qualquer coisa que eu estou colocando aqui, eu consigo dizer de onde eu retirei, de onde foi, etc. Isso são reflexões. E eu acredito mesmo. O próprio cara de matemática, com frequência, ele busca a eternidade na matemática por medo da própria morte. E eu já vi frases de matemática ligadas à morte, como, por exemplo, depois que eu morrer, o que eu vou fazer durante a eternidade se eu não tiver uma infinidade de problemas para resolver? Essa relação, de certa forma, existe. Agora, vamos voltar para o Belo. Quando eu estava fazendo faculdade, a galera aqui é tudo nova, tá? Vamos dizer, todo mundo... perto de mim, aqui, ó. Vocês já ouviram falar numa coisa fantástica chamada banca de jornal? Ultimamente é uma banca de jornal que o que menos você encontra lá é jornal. Comprar cerveja lá. Em Pernambuco tem um que é excelente, tem um restaurante. Quando chegar em Pernambuco, desconto para mim, hein? Tem um restaurante chamado Entre Amigos. Excelente restaurante grandão. Tem uma banca de jornal no meio do restaurante. Então, por que tem uma banca de jornal aqui? É porque o dono do restaurante, quando o restaurante começou, ele era dono da banca de jornal. Aí a galera se reunia, tomar uma cervejinha, etc. Foi crescendo, virou um tremendo de um restaurante, mas a banca está lá. Vai ver que esse foi o prenúncio de que as bancas iam acabar. Vende uma carne de bode. Eu não gostei não, mas... Eu fui para lá para comer uma carne de bode. Eu falei, quero uma carne de bode. Ele trouxe a carne de bode, legal. Não gostei. Mas valeu, tá? Acho que quem gostou menos da carne de bode do que eu foi o bode, né? Mas... o que eu estava falando? Já sei. Na banca de jornal. Saía na banca de jornal fascículos que você comprava. E tinha um fascículo chamado, uma coleção chamada Gênios da Pintura. Tá aqui, ó. Eu comprei a coleção inteira. Eu adorava fazer coleção de banca de jornal. Aí, num dos fascículos que saiu, eu estava na faculdade, saiu Mondrian. Essa era a capa do fascículo. Um monte de quadradinhos pintados de cores diferentes. Aí eu peguei, o fascículo está andando na rua e encontrei com um colega que tinha estudado comigo, mas ele estava terminando a faculdade de Belas Artes, no Fundão, estudava no Fundão. Aí eu peguei o fascículo e mostrei para ele, aqui, Mondrian, vai me convencer que essa porcaria é arte. Isso aqui eu também faço, desenhar um monte de quadradinho e pintar cada quadradinho de uma cor, pô. E isso aí é arte. Aí ele virou para mim e falou, você está com dinheiro para me pagar uma cerveja? Estou.
Tá com tempo? Tô. Aí eu fui para um bar com ele. Ele passou 1 hora falando desse quadro. Por que da escolha das cores? Qual a proposta de Mondrian na montagem? Tá? Quando terminou, eu estava bêbado. Estava cheio de cerveja, mas daí eu saí de lá com uma coisa clara na minha cabeça. Beleza, com frequência, você não vê, não é porque ela não existe, é porque você não entende. Só se aprecia o que se é capaz de entender. Aquilo que você não entende nada, você não acha nem belo nem feio. Então, simplesmente não tem como fazer. Passei a respeitar Mondrian. Tá? E realmente, hoje eu sou muito mais ligado à arte, sou mesmo. Semana que vem estou indo para a Bienal de Arte de São Paulo. Assim mesmo, até hoje, eu encontro peças de obra de arte que você fica olhando. Eu já fui a uma exposição que o que eu mais gostei foi a escada rolante. Não estou falando o contrário. E só que eu tenho respeito. Falei, possivelmente não estou entendendo o que está fazendo aqui. Tá? E às vezes eu entendo mesmo e não gosto. Tá? O primeiro contato com qualquer obra de arte é gosto ou não gosto. Tá? Eu sou amigo de Inhotim. Vou em Inhotim 2, 3 vezes por ano. Que é uma coisa fantástica. E mais de uma vez eu cheguei na frente de algumas peças e torci o nariz. Tá? Tem uma que até hoje eu torço. Tá? Porque eu nunca consegui entender. Mas daí eu vi a peça e falei, que coisa mais sem graça, boba. Aí eu resolvi ler, estudar, ver qual a proposta do cara, etc. A próxima vez que eu fui, falei, meu Deus, que coisa bem bolada, que troço bem feito. Tal, que não é nada normal. Tá? E isso acontece mesmo. Tá? Tem uma lá que é o Carpinteiro, que até hoje eu não consegui entender. Segundo dizem, é um relógio que funciona a partir da posição do Sol dentro. E eu não consegui ver nada, até hoje. Toda vez eu vou lá e entro para ver. Uma hora eu vou conseguir entender. Mas não vou falar depois de Mondrian que é feio. Tem que ter uma proposta ali, tem que ver o que ele quer. Conhece as faixas de Mebs, né? Eu quero que chame a atenção o seguinte, você acha bonito o que se vê, o que se conhece. É uma das coisas que se tem. A faixa de Mebs, ela não tem lá de dentro e lá de fora. Né? Se você der a volta nela, quando você completar a volta, você está do outro lado. E se você pegar a faixa de Mebs e colocar a mão, imaginar que tua mão está dentro da faixa, dentro do papelão, quando você completar a volta, tua mão direita virou esquerda. Tá? Esse troço aí é tão bonito, que é o símbolo do ímpar. Tem uma escultura dela aqui. Tá certo? As formiguinhas de Escher. Eu vou apresentar para vocês, vamos ver, e essa vocês vão ter que ver. Viraram para um cara que era razoável, um tal de Johann Sebastian Bach, e propuseram que ele fizesse uma música toda montada em simetria. E ele criou a oferenda musical. Tá? Você não precisa ser conhecedor de música para admirar o que vocês vão assistir agora. Espero que consiga, tá? Vai. Preste atenção no que o Bach fez com essa brincadeira em cima de simetria. Pô, foi um desafio mesmo. Agora, desafiaram o homem errado, né? Tá? Ó. Pode ser tocada da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Não pensa que o desgraçado fez só isso, não. Ele montou uma estrutura que
que da direita para a esquerda e da esquerda para a direita serve de segunda voz uma para a outra. Genial. Não satisfeito, um matemático resolveu pegar essa partitura, essa faixa, cortar no meio e montar uma faixa de Möbius. Presta atenção. Qualquer pessoa, não precisa ser matemática nem música, para perceber que está diante de uma coisa genial, bem montado. Mas particularmente, quem estiver ligado à música e quem for matemático, chega a ficar emocionado com um trabalho desse. Como é que o cara conseguiu ter uma ideia de cortar um troço genial desse, montar uma faixa de Möbius e reproduzir, tá? Você acha fantástico porque você já é um iniciado. Você sabe o que é uma faixa de Möbius. E aqui, em matemática, por exemplo, a estética está tão presente em matemática, nós também vamos entender isso, tá? Para a maior parte das pessoas não tem sentido. A matemática com frequência tira inclusive critério de verdade em cima de simplicidade. Tem uma chamada na Valha de Oca que se diz que se dois modelos dão no mesmo, mais simples deve ser o aceito. Tá? Inclusive eu uso isso como princípio de vida. Se tem duas coisas que estão no mesmo resultado, a mais simples é que eu vou escolher. Tá? E em matemática, essa já foi considerada a expressão mais bonita da matemática. E você consegue ver beleza nisso aí, a maior parte das pessoas não vai conseguir. Nós, iniciados, conseguimos. Primeiro, porque é uma expressão desse tamaninho, que nela tem a principal relação da matemática, que é igual, as principais constantes, o zero, o 1, o E, o I e o Pi, a operação de adição, a operação de multiplicação e a operação de potenciação. Quando o mestre Morgado morreu, eu mandei bordar uma camisa que tinha escrito assim: Augusto é elevado a pi mais 1, Augusto César Morgado. Tá? E sempre que eu vinha ao ímpar, eu usava essa camisa. Eu tenho a camisa até hoje, eu ia vir com ela hoje. Não vim porque descobri que ela está imunda. Há muito tempo guardada, não estava. Quando eu mandei bordar, eu fui numa loja mandar bordar, o cara não achava o pi na máquina. Aí ele virou para mim: não pode trocar isso por outra coisa, não? Eu falei: meu irmão, puta, meu irmão, isso aí está na humanidade há mais de 2000 anos, eu vou mudar o pi? Eu falei: pô, mas eu não sei, moço, eu não sei. E exatamente, o cara que bordou não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Tá? É isso que eu estou falando iniciado. E, aula aqui. Elon trouxe isso aí. Isso foi uma aula do Elon, eu copiei. Isso ele apresentou um método, se não me engano era árabe, tá? A matemática árabe, os escritos já são por si só bonitos, porque antigos, tá? Porque eles aparecem assim: um enxame de abelha voava sobre um campo de flores, os problemas eram dados com uma forma de poesia, tá? Aí, ele está montado em cima de álgebra. Obviamente, na época, não existia álgebra. Isso aí tem mais de 1000 anos. Tá? Como resolver uma equação do segundo grau? Olha a proposta. Nós achamos isso bonito. Ó. Tem que ter solução, tá?
Solução real tem que ter isso, o produto menos 9 não pode ter duas soluções iguais, tem que ser soluções diferentes, chamada de x, outra de y. Tá? O ponto médio desse segmento vai ser, vou rapidinho por causa de tempo, tá? Vai ser a metade da soma, x mais y sobre 2, que vai ser 5 sobre 2. Vamos chamar essa distância de d, vamos chamar essa outra distância de d, porque está no ponto médio, certo? Então vamos lá. Quem é x? 5 sobre 2 menos d. Quem é y? 5 sobre 2 mais d. Tá legal? O que significa que x vezes y, 5 sobre 2 menos d, vezes 5 sobre 2 mais d, é o produto, que a gente sabe que é menos 9. Ele deu o produto com menos 9. Só que esse produto dá soma pela diferença. Isso dá 25 menos d ao quadrado é menos 9. O que me dá que d ao quadrado é 61 sobre 4. Ou d é raiz de 61 sobre 2. Então, quem é x? 5 sobre 2 mais raiz de 61 sobre 2. E quem é y? 5 sobre 2 mais raiz de 61 sobre 2. Cara, essa solução é linda. Para nós, né? Você vai apresentar isso para um aluno de 8ª série e vai olhar para a tua cara. Tá? Nós somos iniciados. Tá? Por que você decidiu se dedicar-se à matemática? Para mim, fundamentalmente, escolhe-se matemática porque ela é bonita, tá? Porque ela é divertida. Tá? O professor estava dando aula, as pessoas prestavam atenção, não é porque ele estava resolvendo o último problema de matemática que está pendurado. Tá? É porque ele estava fazendo com que a gente se divertisse enquanto olhasse para o quadro. Tá? Não seria através do lúdico e do belo a melhor forma de atrair o estudante para a matemática? Não tenho a menor dúvida de que isso é que a gente tem que fazer. Essa história de que, não, estuda matemática, isso vai ser importante na sua vida. 99% dos meus alunos não tem importância nenhuma a fórmula de Bhaskara. E alguns perderam um tempo miserável estudando número complexo. Tá? Para alguns não, para alguns foi importante. Só que não é essa a desculpa. Ele tem que estudar esses troços. O problema é que ninguém vira para um moleque, mas irmão, você gosta de futebol? Vai jogar futebol porque isso vai ser importante na sua vida. Ninguém convence o moleque que vai jogar futebol porque é importante na vida. Ah, você quer aprender violão? Não, aprende violão. No futuro isso vai ser importante para você. Ninguém estuda violão porque no futuro vai ser importante. Ninguém joga futebol porque no futuro... Você estuda violão porque é gostoso tocar um instrumento. Você joga futebol porque é uma delícia jogar futebol. Só que só tem um probleminha, né? É possível ministrar a íntegra de um curso de matemática com o lúdico e o belo? Não, né? Se você conseguir isso, você não é mágico, você é Deus. Porque, na verdade, você não faz isso com nada. Você quer aprender violão? Quer? Gosta? Legal? Como é que você faz um moleque aprender violão? Ou você vai ser uma chibatada, senta aí, faz 500 vezes esse arpejo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Ou você vai aprender 3 acordes e tirar uma primeira música. 2, preta, preta, pretinha. Enquanto eu corria, assim não ia, só tem duas notas. Tá? Coitado do pai e do vizinho. Tá certo? Mas depois que ele aprendeu, gostou, você quer dar um passo a mais? Tá, então você vai fazer isso. Quer dar um passo a mais? Vou te ensinar a fazer pestana. Maninho, o dedo dele vai doer. Até aprender a fazer pestana. Você quer tocar? Não, eu quero tocar sampa. Você quer tocar o quê? Sampa. Quantos dedos você tem na mão? 5. Pode começar a pensar que você tem 6, porque tem acorde que você vai ter que abrir o 6º dedo para conseguir tocar. Só que o cara vai aprendendo e faz, não, você joga futebol, legal, você quer jogar pelado ali na esquina? Então isso tá bom, toma a bola, vai, pega a bola de meia, bola espelé, a porcaria daquela bola de borracha, tá? Joga no paralelepípedo. Não, mas eu estou afim de jogar para valer. Opa! Vai jogar para valer, malandro? Você vai fazer exercício. Que nego acha que essa molecada que ganha dinheiro pra caramba jogando futebol só joga bola, né? A única coisa que fez na vida foi jogar bola.
Não é bem assim, não, cara. Você tem que ralar muito. Você convence que a coisa é boa dizendo que é bonita, dizendo que é gostoso, etc. Mas se você quer evoluir nessa brincadeira, trata de colocar a bola na marca do pênalti e chutar 550 vezes para conseguir acertar esse gol. Tá? Trata de aprender a chutar com a perna. Mas eu sou destro. Aprende a chutar com a esquerda. Certo? Não tem como fazer só matemática. Agora, o que você não pode fazer é enfiar óleo de fígado de bacalhau pela goela do moleque, né? O Fábio vai bem para a saúde, cara. O grande barato é você conseguir atrair o cara pelo belo, como os problemas que o professor estava passando, pelo belo, só que estava passando para pessoas já iniciadas, né? Aquele problema, por exemplo, um moleque de primeira série de ensino médio, a não ser que fosse uma sala especial, não ia aguentar. Por que eu estou falando que não ia aguentar? O que o lúdico e belo para o iniciado é também para quem está se iniciando? Não. O que eu posso apresentar aqui como bonito, interessante, que o professor pode apresentar como bonito e interessante, não é a mesma coisa que eu posso apresentar num curso para quem não é iniciado. Tá? Semana passada eu estava discutindo sobre o IMPA. O nego falou, não, porque o IMPA é lugar de elite. Eu falei, mas é democrático. Se você quiser, quem estava falando comigo era uma socióloga. Se você, como socióloga, resolver fazer o curso de férias, você não vai ter que dizer que é sociólogo. Você vai lá e faz o curso de férias. Se inscreve. O problema é que você não vai conseguir ficar um mês lá. E para mim isso é democrático. Entra quem tiver afim. Com qualquer idade, com qualquer formação. Consegue levar? Então vai. Tá certo? Agora, é um lugar de elite. Porque as pessoas... Isso aqui é um centro de formação de cabeças pensantes em matemática. Tá? E essa galera tem que ter... Você não vai deixar Ronaldinho Gaúcho jogando futebol no aterro do Flamengo o resto da vida. Né? Você descobre que o moleque é bom, ele tem que ter onde jogar bola. Fazendo um curso aqui, tá? Aí eu cheguei e tinha um moleque. Ele tinha uns 14, 15 anos. Se tivesse tudo isso. Estava sentado numa cadeira ali. Eu sentei do lado dele, né, quando eu chegar. O moleque estava fazendo a primeira série do ensino médio. Ele era de Alagoas, Elon também, tá? O professor dele viu que o moleque era excepcional e escreveu uma carta para o IMPA. Aí, o IMPA, eu não me lembro quem era o nome, e o IMPA bancou para ele vir fazer o curso de férias. Tá? Eu sentei do lado dele e fiquei acompanhando, se não me engano era análise, estava fazendo análise. Malandro, o moleque era genial. O que faltava a ele era conhecimento matemático, mas as saídas que ele dava eram saídas geniais. Tá aí um moleque desse vai fazer o quê? Passar o resto da vida, saiu de Alagoas, se não me engano, numa escola pública para cá? Tem que ter onde ele jogar. Por isso é que eu defendo que isso aqui tem que ser assim também. Mas não pode ser em todo lugar. Tá? Porque aqui é formação de iniciado. Uma escola pública é educação de massa. Tá certo? Você não vai querer colocar padrão ímpar numa escola pública. Não é essa a proposta. Tá certo? Mas isso não significa que você não vai colocar o lúdico e o belo. Como destacar o lúdico e o belo em um curso de matemática? Se eu soubesse, estava milionário. Tem a menor ideia. Menor ideia não, tem. Só que isso depende de cada curso, de cada sala e de cada professor. Por isso é que vale a pena. Na verdade, o professor escolheu o professor, você vai estudar a vida inteira, para ter ideia do que pode ser feito, como pode ser feito, ver o que está sendo feito, tá? Para conseguir adaptar a sua sala de aula e as suas características, porque isso também é mentira dizer que engenharia de educação não existe. Tá? Não vai ter alguém que diga como é que tem que ser feito um prédio de educação. Isso não existe, porque depende da personalidade, do conhecimento de cada professor e das características de cada turma. O professor sabe, isso já aconteceu comigo, isso aconteceu porque eu me lembro bem disso. Apliquei um projeto numa 7ª série, malandro, foi ótimo. Escola aqui,
Zona Sul. Ótimo, deu tudo certo. Fui aplicar a mesma coisa na sala do lado da 7ª série da mesma escola. Deu tudo errado. Por quê? Para mim era questão de característica dos alunos. A liderança de uma turma e da outra eram muito distintas. Tá? Agora, o que dá certo numa turma pode não dar certo na outra. E aí vai depender de cada professor. Mas é fundamental entendermos que se estuda matemática, se aprende matemática e dedica a sua vida à matemática porque ela é bonita, ela é muito bela e divertida. Obrigado. Pessoal, eu sei que está todo mundo com fome, ou pelo menos a maioria, mas a gente tem tempo para uma perguntinha ou outra aí para o professor Ledo. Uma colocação, um pergunta comentário. Que eu sei responder, valeu? Tem uma observação, queria ver, um comentário sobre esse finalzinho, né, que eu acho que uma das razões da gente ter essas aulas diferentes para os professores, né, para os iniciados, como você falou, é justamente ajudar, de alguma forma, né, ainda que indiretamente, a desenvolver um repertório para lidar com essas várias situações que você encontra. Não há dúvida, né? eu defendo isso direto. Eu acho que o professor precisa ter essa bagagem, né, ampla para poder adaptar às circunstâncias que ele achar. Né? Quem ensina tem que saber mais do que aquilo que ensina. Tem que saber o porquê das coisas, que as coisas funcionam. E o conhecimento do professor é muito específico. Bicho. Não é... Por exemplo, eu tenho certeza que todo mundo é capaz de resolver esse problema, não tenha dúvida, tá? Mas olha só, soma, subtração e multiplicação são operações que você, algoritmo, você desenvolve da direita para a esquerda. Por que a divisão você faz da esquerda para a direita? Você pode não responder de imediato, mas se eu der 15 minutos, você vai estar respondendo. Só tem um problema. Nenhum bacharel vai estar preocupado com a resposta dessa pergunta. Por quê? Porque não faz parte das necessidades dele com a disciplina. O professor é. Ou ele sabe como os algoritmos são estruturados, ou ele vai fazer o aluno só decorar. Tá? Então, o conhecimento do professor é específico, é muito específico. O conhecimento de todo mundo é específico, cada um tem a sua área de atuação, eu falei isso, né? E ter espaço para discutir com o professor. As aulas do Prof. Matos, por exemplo, que eu achava legal, a parte mais rica era o horário da tarde, se alguém já teve a oportunidade de fazer. Dava palestra aqui, conversava. Papimem. Dava aula, etc. O professor dava aula e deixava uns exercícios. E de tarde os professores vinham para a sala e discutiam as soluções que encontraram para o exercício. Ah, malandro. Era a parte mais rica do curso. Tá? Porque você discutia como é que se poderia abordar cada problema. Tá? E isso era fantástico. E a gente tem que ter espaço para isso, né? Não, continua tendo. Janeiro eu estou aí. Se Deus quiser. Deus quiser, porque ano passado eu quase não vim, né? Eu infartei. Em dezembro do ano passado eu infartei. Excesso de emoção com o Papimem. Foi, quando eu pensei que eu vinha para o Papimem, pum, pifei. Infartei mesmo. Gente, mais alguma pergunta, algum comentário? Tirei a veia. Quem falou aqui? Tá, vou lá primeiro. Eu também, o quê? Você também infartou? O quê? Ah, sim, pensei que fosse um infarto. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu só queria reforçar uma coisa que você disse, Ledo, porque eu sou casado com um professor de educação infantil, que está aqui do meu lado, por sinal, e que está no encontro nacional do mestrado Prof. Mate, ele é pedagogo. E aí uma coisa que eu sempre defendi é que isso era muito bonito, e quase ninguém acredita, porque acha que você está inventando. E a coisa que mais me convenceu disso é quando eu olho para um pedagogo que não é formado na área, e aí ele fala, Fábio, mas eu gosto disso, porque é muito bonito. Eu entendo e é bonito. E é engraçado como as pessoas têm uma dificuldade séria de entender essa beleza, que, no fundo, está associado ao entendimento que você disse. Mas entender é fundamental. Para achar beleza na coisa, você tem que entender. Pega uma poesia
de Gregório de Matos Guerra. Eu falo isso porque no meu doutorado eu usei uma poesia. No meu doutorado de matemática eu usei uma poesia de Gregório de Matos Guerra, que eu fiz. E, se você não entender a poesia, você não vai achar ela bonita. Eu falo Gregório de Matos Guerra porque metade das poesias dele você não entende, né? Ele é muito complicado, tá? Mas se você entender, mano, você fala, pô, que coisa genial, que coisa bem feita. Tá? Mas rala, né? Tem uma forma de ver alguma coisa sem entender e achar belo quando ela é simétrica. Acho como é simples, que a matemática faz muito disso. Bom, professora, assim, ó, estou encantada, porque é uma das coisas que eu tenho pensado muito lá no 6º ano, 7º ano, né, como prof. Partir do bonito e do belo para encantar o aluno, trazer ele para mim, para que eu possa ensinar a matemática de fato. É isso? Essa é a ideia? Para mim, a ideia é essa. O problema é você conseguir descobrir o que você vai conseguir fazer que ele acha belo, né? Porque o que você acha belo não necessariamente é o que ele acha belo. E aí entra a mágica do professor, que a gente tem que conseguir pensar com a cabeça dos outros. E isso é dificílimo de ser feito. Não, tem uma dúvida. Primeira dificuldade, qual é a sua dúvida? E esse qual é a sua dúvida não é qual é a pergunta que você não está conseguindo responder. É onde está o nó do que você não está conseguindo entender. E às vezes demora um tempão para você conseguir perceber isso. Não. Ah, sim. Ó, dando aula de geometria espacial 3D. Aí eu desenhava eixo X, eu fazia assim. Ó, tô brincando, isso só aconteceu mesmo. Eixo X, eixo Y, eixo Z. E eu perdi os 2 tempos de aula tentando marcar ponto, fazer, e um número considerável de pessoas não entendia. Até que eu percebi que a maior parte da turma estava chapando a porcaria dos eixos no plano. Então eu falava, são 3 eixos de 90, cada 2 você que tiver faz 90 graus. Como faz 90 graus, professor? Isso aqui não é 90 graus. Eu tive que ir para casa, aí comecei a usar o gizinho, que já dava trabalho, né? Tá? E tive que ir para casa, pegar 3 pedaços de madeira e montar o sistema. Isso é o sistema. Ah, tá. Uma coisa é ele falar que não dá 90 graus, outra coisa é eu não conseguir perceber por que ele não está enxergando aquilo. E aí é o mistério de ser professor, né? E é o barato também, porque trabalhar com gente é uma maravilha. E segundo o Caetano Veloso, que eu concordo, gente é outra alegria. Bom, gente, vamos encerrar por aqui, então. Agradeço de novo ao Ledo por essa oportunidade de ouvi-lo falar. Agradecemos todos, né?